Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a biografia de Santa Teresa d'Ávila, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 591, início do capítulo Triunfo da Reforma. O primeiro sintoma de uma mudança naquela maré de desgraças foi a custo perceptível pouco depois do Natal. Na manhã do dia de São João Evangelista, chegou um correio ao convento com uma carta de Madrid contendo as únicas boas notícias que Teresa recebia depois de tantas e tão longas semanas. Gracián e Mariano iam ser postos em liberdade. Assim, para ela, o ano de 1579 começava com um raio de esperança que em breve, na vigília da festa de São José, seria confirmado por uma visão em que lhe apareceram a Senhora, Nossa Senhora e São José, pedindo a Jesus Cristo pelos descalços. Ouviu ela o Senhor prometer-lhe que a libertaria da prisão, entre aspas, dentro de 20 dias, que ela deveria ter recorrido a Filipe II e que a sua própria ordem subsistiria apesar das manobras do demônio e de muita gente do mundo, pois no próprio momento em que o núncio ordenara a sua destruição, Deus a tinha confirmado. De todas essas profecias se cumpriram por intermédio do rei. Um dos mais valorosos defensores de Teresa, junto da corte, foi o conde de Tendilha, que tinha ameaçado Gracián de o fazer experimentar a lâmina do seu punhal se a abandonasse. Fanfarrão e colérico, este homem tomou tão a peito a defesa da madre que chegou a ofender o núncio Cega, e este apresentou-se no Escorial exigindo uma justificação. Mas o rei Filipe estava convencido da santidade dos descalços, depois que o visitador apostólico Fernandes lhe fizera ver o gênero de vida que levavam, ameaçou o visitante numa das suas raras e temíveis explosões de ira. Abre aspas. O conde deve-vos uma satisfação? Pois eu mesmo tratarei de que ele vô-la dê, porquanto ninguém no meu reino desrespeitará impunemente o representante do Santo Padre. Contudo, estou ao corrente da hostilidade dos frades da regra mitigada contra a reforma, e isto é muito mal, porque os descalços vivem com grande austeridade e perfeição. Fecha aspas. O conde, por ordem do rei, apresentou por escrito a Monsenhor Cega as suas desculpas, e este, impaciente, declarou que só se daria por satisfeito se Sua Majestade se dignasse a investigar todo o assunto com ele. Filipe aceitou a sugestão e nomeou 4 consultores: Dom Luís Manrique, seu esmoler, o cônego Villavicencio, frade Agostinho e pregador da corte, e 2 dominicanos, Frei Pedro Hernandes e Frei Hernando del Castillo. Depois de algumas entrevistas tempestuosas com o núncio, esses homens fizeram-lhe ver, finalmente, que formara dos descalços uma opinião baseada em preconceitos, desprezando toda a evidência, e pediram-lhe que examinasse certos testemunhos. Cega consentiu e teve a maior surpresa de toda a sua vida.
homem no fundo bom e honesto, compreendeu imediatamente que havia sido mal informado. Reconheceu o seu erro e deu logo início a uma campanha de reparação. A 26 de abril, os consultores declaravam-se publicamente a favor da criação de uma província para a reforma. No dia 3 de julho, o núncio associava-se a eles numa petição ao rei para que requeresse do Papa a devida permissão. Era mais que certo que uma petição assinada em conjunto pelo rei e pelo núncio seria favoravelmente acolhida em Roma, e a 22 de junho de 1580, o Papa Gregório XIII emitiu uma bula instituindo a reforma permanentemente e estabelecendo-a em Espanha como província separada. Esta grande vitória para a Madre, depois de tantos anos de conflitos e sofrimentos, teve o seu apogeu na reunião do capítulo geral da Reforma em Alcalá, a 1º de fevereiro de 1581. Gracián foi eleito provincial e a nova província foi estabelecida em 3 de março pelo legado apostólico Juan de las Cuevas. Teresa não se poupou a esforços para que as novas constituições ficassem inteiramente redigidas, de modo a proteger e perpetuar a reforma. Leu o breve papal pela primeira vez na quarta-feira santa de 1581, em Palência. Podia agora recitar o seu Nunc Dimittis. Que as irmãs não rezassem pelo prolongamento da sua vida, pois estava cumprida a sua missão. Entre os muitos legados que deixou aos seus filhos, encontra-se um memorando de 4 recomendações que o Senhor lhe fizera na ermida de Nazaré, situada no jardim de São José de Ávila. 4 conselhos cuja observância faria florescer a reforma e cujo desprezo lhe acarretaria o fracasso. Primeira recomendação: nomear superiores idôneos. Segunda recomendação: ter várias casas, mas poucos membros em cada uma. Terceira recomendação: manter pouco contato com leigos, e esse pouco para o bem das almas destes. Quarta recomendação: ensinar mais por boas obras que por palavras. Com estes célebres avisos colocados à cabeça das constituições, Teresa confiou a Deus o futuro da sua ordem. Já não restavam dúvidas quanto à sobrevivência da reforma. O núncio cega, agora que tinha os olhos abertos, não ficou em meias medidas. Nomeou o padre Ángel de Salazar vigário-geral e visitador dos descalços, aconselhando-o a tratar as freiras e os frades com a maior consideração. Tendo adoecido, Frei Salazar nomeou Gracián seu delegado para a Andaluzia, ficando ele próprio como visitador de Castela. Uma das suas primeiras decisões foi autorizar a Madre Teresa a sair de São José, encarregando-a mesmo de inspecionar alguns dos conventos, a começar pelo de Malagón, onde a doença e a ausência da Madre Brianda tinham originado uma situação deplorável. Teresa não ficou muito satisfeita com a ideia. Mandou a Gracián a carta de Salazar, que continha essas instruções, pedindo-lhe que a rasgasse depois de a ler e observando, abre aspas, por esta carta verá vossa paternidade o que foram arranjar para essa pobre velhota. Conforme depreendo das instruções, embora possa ser apenas desconfiança minha, é mais por causa do desejo que esses meus irmãos calçados têm de me ver longe, que pela necessidade de Malagón. Isto magoou um pouco, quer dizer, as consequências disso, não a ordem em si mesma,
embora me aflija também ir como prioresa, pois não me sinto capaz disso e receio falhar no serviço de nosso Senhor. Fecha aspas. A pobre velhota deve ter se enganado quanto aos motivos do padre Salazar. Como que, reconhecendo-o, escreveu noutra carta, abre aspas, na verdade, ele está com tão boa disposição que não sabe dizer que não. Fecha aspas. Era de fato verdade que o convento de Malagon necessitava de atenções. De mais a mais, a fama da madre era agora tão grande que outras pessoas de importância pediam aos seus superiores que a deixassem fazer-lhes companhia e prestar-lhes auxílio espiritual. Entre eles contavam-se o bispo Dom Álvaro de Mendonça e sua irmã Dona Maria e a duquesa de Alba, chorosa porque Felipe lhe tinha metido na prisão o marido e o filho. Era sobretudo em Alba que a madre pensava quando, a 25 de junho de 1579, saiu de Ávila para Malagon. Não tanto, porém, por causa da duquesa, como de uma postulante, filha de um benfeitor, o advogado Godoy, pois a jovem parecia ter enlouquecido. A madre não veria Alba, porém, senão 3 anos depois. Após uma estadia de alguns dias em Malagon, dirigiu-se para Valladolid, onde se demorou a maior parte do mês de julho. Não há, contudo, uma única palavra de referência ao mais sensacional acontecimento daquele ano em Espanha. A prisão, em 28 de julho, da princesa de Éboli e do seu amante, Antônio Pérez, por ordem do rei Felipe. Vocês estão lembrados da princesa de Éboli, né? O quanto de problemas ela causou para Madre Teresa. Né? Teresa chegou a Salamanca a meados de agosto de 1579. Aí se demorou até o fim de outubro, empenhada em remediar os males causados pela incompetência de uma prioresa e procurando libertar as monjas da casa de Pedro de la Banda. Precisamente depois de ter escolhido outra, os prováveis vendedores mudaram de ideias. Abre aspas, não se devem confiar nestes filhos de Adão. Fecha aspas. Lamentava-se a Gracian numa carta. Era impossível encontrar outra casa. Se as irmãs tivessem uma tão boa como a de Sevilha. E, no entanto, a Madre Maria de São José mostrava-se descontente com a sua casa e cometera o grande erro de dizer às monjas que a casa era nociva à saúde. Foi bastante para fazê-las adoecer. Teresa dirigiu então à sua antiga favorita algumas recriminações surpreendentes numa carta a Gracian. Abre aspas para Santa Teresa. Para mim, perdeu muito do crédito que tinha. Receio bem que o demônio tenha começado a meter o dedo nessa casa e que a queria destruir totalmente. Essa prioresa é mais sagaz do que o seu cargo exige. Por isso, tenho andado com receio de que ela nunca tenha sido franca comigo. Digo à vossa paternidade que lhe tenho perdoado muitas faltas naquele lugar. Como ela me escrevia muitas vezes, com grande arrependimento, sempre pensei que se emendasse, pois reconhecia as suas faltas. Escrevi-lhe cartas terríveis, mas foi o mesmo que mandar malhar em ferro frio. Então, isso aqui é a Santa Teresa ao Padre Graciano, que é agora o provincial da Ordem dos Descalços. Fecha aspas para Santa Teresa. Eram 3 horas da madrugada quando Teresa acabou esta carta, no dia de São Francisco, em 1579. Alguns dias depois, partia para Salamanca pela última vez. O mês de novembro encontrou-a uma vez mais em São José de Ávila, não por muito tempo,
tivera um ataque de perlesia. Aqui tem uma nota explicando, tanto pode significar paralisia como reumático, visto que Teresa teve ataques. Inclino-me para a última acepção, né? Um ataque reumático. Né? Tivera um ataque de paralisia e outro cardíaco. No entanto, antes mesmo de se restabelecer por completo, encontrava-se de novo a caminho, no meio de um dilúvio de chuva que durou 3 dias. Depois de uma breve parada em Toledo, apressou-se a seguir para Malagon, onde chegou a 25 de novembro. A casa de Malagon, situada na rua mais barulhenta da cidade, nunca fora satisfatória, e Dona Luísa de Lacerda concordara em construir outra, que deveria ficar concluída no segundo semestre de 1579. Teresa, porém, decidiu transferir imediatamente as monjas para o novo domicílio. Chamou os operários e disse-lhes que lhes dava de prazo 1 mês para acabarem as obras, pois tinha a intenção de abrir o novo convento no dia da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro. Minutos depois, ela própria pegava numa vassoura e num cesto e começava a remover o entulho. Eram 11 horas da noite quando suspendeu o trabalho para rezar o ofício. Aos 60 anos, mostrava-se tão ativa como nos velhos tempos de São José de Medina. Dava ordens como capitão de um navio, operava prodígios de atividade, caía de joelhos e implorava perdão se a sua língua incisiva ofendia alguém. A saúde parecia ter melhorado durante esses dias cheios. Só depois de concluído todo o trabalho é que a febre e as dores a assaltaram de novo. Quando chegou a véspera do dia de Nossa Senhora, apenas 11 das celas estavam prontas, mas era o suficiente para acomodar temporariamente a comunidade, pondo 2 monjas em algumas, e no dia 8, conforme planejara, Teresa e as irmãs dirigiram-se em procissão para as novas instalações, precedidas pelo Santíssimo Sacramento. A irmã Jerônimo del Espírito Santo, Acevedo, que mais tarde fundaria na Itália a Casa-Mãe, foi eleita prioresa e encarregada de corrigir os erros de Brianda. Tudo parecia correr bem. Abre aspas, Deus permita que seja sempre assim, fecha aspas, dizia Teresa. Entre todos os mosteiros, foi este o favorito da madre. Só aqui ela teve liberdade para criar, não simplesmente para adaptar. O edifício de 2 andares, feito de pedra e cal, estava disposto em volta de um pátio central, cercado por um claustro, num de cujos extremos ainda hoje se veem os confessionários com seus minúsculos postigos, revestidos de cortinas, desenhadas pela própria madre. O jardim é grande e bonito, com sombras de árvores. O refeitório, bem iluminado e ventilado, ainda hoje tem as mesas escolhidas por ela. Ao lado, a cozinha e a lavanderia. A cela que Teresa ocupou no andar superior permanece tal como ela a deixou. Segundo o padre Silvério, este é o convento teresiano ideal. Constituía para ela um prazer de todos os dias vê-lo assumir a forma final, verificar que a vida de oração que planejara para todas as suas filhas era facilitada pela disposição de cada janela, de cada lance de escadas, de cada pedra ou trave. Abre aspas. Como eu me recordo bem, escrevia Gracian em 18 de dezembro, de quando me fez sofrer uma carta de vossa paternidade, na véspera do Natal do ano passado. Graças a Deus que os tempos são muito melhores. Fecha aspas. No dia seguinte à inauguração da nova casa, todos os males lhe voltaram e sofreu outro ataque de perlesia. Pelo Natal, contudo, sentia-se cheia de grande alegria, que todas as irmãs o notaram e dela compartilharam. E quando,
tendo se enganado ao ler a lição daquele dia, se prostrou no chão do coro. Todas as irmãs ficaram banhadas de lágrimas e nenhuma foi capaz de articular uma palavra. Saiu de Malagon em 13 de fevereiro de 1580, no intuito de fundar uma casa em Villanueva de la Jara, em La Mancha de Toledo, onde um sacerdote lhe dissera ter reunido no eremitério 9 piedosas mulheres que desejavam observar a sua regra e obediência. Não se mostrara interessada enquanto não recebera do Senhor ordem para ir. Então pôs-se a caminho, sentindo-se tão bem de saúde, que parecia nunca ter estado doente em toda a sua vida. Enquanto o carro matraqueava através dos campos cobertos de gelo, deparavam-se-lhe em toda parte grandes multidões que acorriam à vila, pois a nova da sua vinda espalhara-se por todos os lados. Numa casa em Villarrobledo, onde se deteve para almoçar, o povo subiu por muros e janelas para a vila, até que a polícia prendeu alguns. Em outro lugar, viu-se forçada a partir 3 horas antes de amanhecer para escapar à multidão. Pediram que abençoasse o povo, em outro lugar, uma manada de vitelos. Aqui, essa acolhida do povo, a gente já mostra o sucesso de Santa Teresa e também já mostra o fim da sua vida, né? No mosteiro descalço de Nossa Senhora do Socorro, todos os frades vieram ao seu encontro em procissão para recebê-la e, depois de se terem ajoelhado para que os abençoasse, acompanharam-na até a igreja, entoando o Te Deum. Tratava-se do mosteiro de Catalina de Cordona, Catalina de Cordona mandara construir em pleno deserto. E embora ela tivesse falecido em 1577, os frades ainda eram conhecidos nas redondezas como os frades da boa mulher. Muitos peregrinos acorriam a visitar a caverna onde ela vivera, à entrada da capela. No momento em que Teresa aí recebeu a Sagrada Comunhão, viu a eremita, resplandecente de glória e rodeada de anjos, a dizer-lhe que devia continuar com as suas fundações. Ela viu a Catalina de Cordona no céu, né? Teresa estreitava ao peito uma imagem do menino Jesus quando chegou a Villanueva, a pequena distância dali, precisamente ao iniciar-se a missa cantada do primeiro domingo da Quaresma, em 21 de fevereiro de 1580. Toda a população se formou em procissão para a receber, acompanhando o Santíssimo Sacramento ao novo mosteiro, onde a madre revestiu do hábito as 9 mulheres que choravam de alegria. Alguns dias depois, enquanto dirigia os trabalhos de abertura de um poço, um dos operários deixou cair um molinete que a atingiu com tremenda força, prostrando-a, desmaiada, no solo. Levantou-se sem o mais insignificante ferimento, e todos disseram que fora São José que a protegera, embora mais tarde daí resultasse um abscesso muito doloroso. Teresa sentia-se extremamente feliz com a nova comunidade e tinha fortes motivos para isso, porquanto as 9 virtuosas mulheres levavam sob a observância da sua regra uma existência celestial, e de muitos pormenores miraculosos se contavam e acreditavam. Embora a alimentação fosse escassa, o dinheiro mais escasso ainda, as monjas confiavam em Deus tão absolutamente que viviam com 6 fanegas de trigo em vez de 70 que normalmente são necessárias. 60, desculpe. A última pereira que tinham dava fruta suficiente para 2 meses. Aparecia misteriosamente dinheiro espalhado pelo chão, sobretudo quando as monjas recorriam ao ninho que a madre tinha trazido. Uma panela rachada
unia-se quando chegava à altura de cozinhar, após o que se separava de novo. Todas as leis estabelecidas da economia, e mesmo as da natureza, pareciam ceder perante o amor e a confiança daquelas almas simples. Teresa encontrava-se de novo doente quando, a 20 de março, saiu desse lugar abençoado, acompanhada pela irmã Beatriz de Jesus, Frei Antônio de Jesus e uma enfermeira. Chegaram a Toledo no sábado da Semana da Paixão, a 25. Na quinta-feira santa, a madre teve outro ataque de paralisia que a deixou prostrada durante um mês. Sentia ainda febre e estava muito fraca quando, com o padre Gracian, foi visitar o arcebispo Quiroga, inquisidor-geral. O Santo Ofício procedia a uma nova revisão da sua autobiografia, mas o arcebispo garantiu-lhe que nada teria a recear. Algumas cópias do famoso manuscrito tinham sido lidas e aprovadas por vários personagens de mais profundo discernimento espiritual que a princesa de Éboli. O duque de Alba, por exemplo, andava a ler a obra na sua prisão em Úbeda. Quando recuperou a liberdade e o rei lhe confiou uma nova campanha militar, levou o livro consigo e parece que bastava folheá-lo para conseguir fazer oração no meio da confusão de guerra. Quando Teresa saiu de Toledo, em 7 de junho, acompanhava-a uma enfermeira que viria a ser sua companheira até o resto dos seus dias e deixaria a seu respeito alguns dos mais interessantes relatos. Era a meiga e graciosa Ana de São Bartolomeu, a quem hoje chamam Bem-aventurada. De nome Ana Garcia, descendia de camponeses pobres e fora a primeira irmã leiga a entrar no São José de Ávila, em 1572. Agora, aos 28 anos, com pouco ou nenhuma educação, revelava uma tão grande inteligência e são discernimento que a madre a escolheu para sua secretária confidencial. Era ela quem, na escuridão das madrugadas, ajudava a velha mulher a vestir-se e lhe despia o hábito nas primeiras horas da manhã do dia seguinte. Foi ela quem escreveu a maior parte das últimas cartas da madre, impregnadas de santa energia, e quem ia à procura de 1 ou 2 ovos ou de um pedaço de pão, enquanto andavam pelos povoados empobrecidos pela fome e pela seca. Essa aí é a irmã Ana de São Bartolomeu, né? Que graça que essa moça teve, né? De acompanhar a madre nos últimos momentos, né? Eu vou parar aqui a leitura na página 602, no topo da página 602, né? Porque o capítulo ainda vai longe e só para a gente ter tempo também de comentar as coisas, né? Então, estou aqui na página 602, o capítulo até aqui narra, então, a tão sonhada criação da província dos descalços, né? A tão sonhada e a tão complicada, né? Criação dessa província por atuação do rei, principalmente do rei, né? Que forçou o núncio apostólico a revisar as suas informações, né? E o núncio e o rei escreveram a Gregório XIII e o Gregório XIII então deu o breve para a criação da província dos descalços, né? Isso termina aquela guerra insana, né? Que nós vimos a descrição nas últimas leituras, aquela guerra insana entre os monges e freiras, principalmente monges, né, da regra mitigada, contra os monges e freiras da regra
de Santa Teresa, a regra original, né? E tendo essa guerra acabado, né, Teresa então é liberada da sua prisão, né, e pôde ainda fundar alguns conventos, né, fundar alguns conventos até o final da sua vida, né, e a energia que ela tinha certamente não vinha da sua natureza, né, puramente da sua natureza, porque já velha e doente, né, ela teve a energia para viajar, né, viajar para todos os lados, ia fundar, e a gente vê na descrição do William Thomas Walsh, né, que neste momento da vida dela, ela já, todo mundo já a conhecia, né, todo mundo já apreciava a santidade dela, né, e ela já reunia multidões, né, em torno dela, né, e terminamos com essa informação dessa privilegiada irmã Ana de São Bartolomeu, né, que viveu junto à madre algum tempo e até a sua morte, né, como secretária particular, né, o que essa mulher não deve ter visto, né, e ela deu também muitos depoimentos, né, para o processo de beatificação e canonização, né, da madre. Então, imagino a graça que Deus deu a essa moça, né? Certo? Então, eu gostaria agora de ouvir os comentários e observações de vocês. O Márcio escreve aqui, ó. As virtudes de austeridade dos religiosos ainda me impressionam bastante. Que distância das frescuras atuais. Não, essa austeridade, né, é impressionante para nós, né, que vivemos no mundo, né, porque na verdade, o que a gente chama de austeridade, né, é de um lado o cumprimento da regra. Então, essa austeridade de um lado é a obediência e de outro é a confiança absoluta em Deus, né? Então, coisa que a gente não tem, né, Márcio? A gente não tem nem regra de vida, né? Nós leigos, né? Não temos nem disciplina e nem confiança em Deus, né? Por isso as frescuras atuais, né? Porque o que a gente chama de austeridade é isso, né? A gente vê aquela comunidade, né, que faz aquela penitência para o resto da humanidade, né? Por isso que elas estão lá, rezando por nós, não é? Cumprindo a regra. E, por outra, confiando simplesmente em Deus, né? Nada que se passa com elas é motivo de desespero, né? Eles simplesmente confiam em Deus, que Deus vai prover da melhor forma possível as necessidades delas, né? Uma vez que elas estão entregando a sua vida a Ele, né? Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Que a gente não consegue passar a menor necessidade hoje sem desconfiar de Deus ou sem reclamar dele, né? Professor? Sim. Aqui, tá meio barulhento aqui, eu não sei se tu está conseguindo me ouvir. Estou perfeitamente. Tem uma máquina ligada aqui numa região. A respeito dessas facilidades, desse, digamos, do conforto, né, que o progresso vem trazendo, ante esse sofrimento físico, né, que é retratado nesse livro,
não só o da irmã, da Madre Teresa, mas quando a gente vê o flagelo do São João da Cruz, a gente percebe que há uma sublimação, não sei se eu posso usar essa palavra, para essa dor da carne, não é? E hoje é muito comum nós, quando a gente faz uma remissão às belezas, ou ao que quer que seja, do mundo mais. A gente sempre fala mais da época medieval, é muito comum argumentarem sempre assim: ah, mas você viveria sem a penicilina? É. É muito comum as pessoas fazerem uma remissão ao sofrimento físico que foi atenuado com as descobertas. Sem analgésico, sem essas coisas todas, né? Tudo mais. E o que acontece é que, assim, quando nós entramos nesse mundo de fé e tendo o nosso Deus encarnado e padecido, é muito claro que esse é o caminho, né, para a vida eterna. Então, eu creio assim que fugir do nosso horizonte de possibilidades e da nossa realidade. Eu fico pensando assim: como será que Deus compensa o sofrimento necessário para a salvação? Porque ele é necessário, não é? Nós estávamos ouvindo, nós fizemos aí, né, uma palestra brilhante sobre a usura. No cerne da questão está o quê? Olha, eu não quero perder de jeito, porque perder e ganhar faz parte. Ter saúde e não ter saúde faz parte. Ter prazer e sofrer dor na carne faz parte. E tudo é uma questão de você aceitar, de você suportar, de você ter paciência, de você... É claro que é muito fácil falar, né, professor? Mas quando a gente está com uma dor de dente, um espinho no pé, ou qualquer coisa que nos faça sofrer, é tudo muito difícil. Mas não seria esse, né, o caminho da vida nessa terra? E hoje tudo mitigado. Tudo te faz estar acima da sua própria natureza, né, China? Fugir das coisas da natureza. A usura é isso, né? Você fugir da insegurança que todo mundo tem na Terra. Todo mundo quer segurança. A nossa condição terrível, não é, professor? Não é essa? Nós não temos nenhuma segurança de nada. Temos uma, né? De nada. Indesejada das gentes. Isso é certamente. E ela traz, se a gente medita sobre ela traz todas as coisas que a vida tem que ter antes dela ocorrer, né? Porque nós vamos morrer, não adianta. Mas enfim, isso mesmo que você falou, todos os nossos passos hoje é para fugir da natureza, dos efeitos da natureza sobre nós, né? Segurança, conforto. A gente encontrava na minha infância ainda, a gente encontrava pessoas no interior de Minas, eu creio que até hoje a gente deve encontrar, matutos, né, que viviam mais ou menos nesse esquema. Vida dura, vida de camponês, levantar cedo todo dia, criar as suas criações, cuidar da sua terra, né, ter muitos filhos, os filhos adoeciam, tinham dificuldade de chegar até um posto de saúde, mas chegavam. Tinha dificuldade de fazer qualquer outra coisa, qualquer outro plano, mas faziam, seguiam a vida. Eram pobres, mas de uma pobreza digna. Viviam os ciclos da natureza, o ciclo da plantação, o ciclo da colheita, a chuva, que às vezes não vinha, que às vezes vinha mais cedo, que às vezes vinha mais tarde,
A colheita num ano que era boa, a colheita no outro ano que não era. Enfim, na minha infância, e hoje acontece com pequenos agricultores ao longo do país inteiro, não essa agricultura mecanizada, mas pequenos agricultores, eles ainda vivem assim, né? Em casas modestas. Enfim, esse ciclo natural a gente não vive mais, né? A gente não observa mais o sol, o nascer do sol, onde que ele está, né? Noites de lua cheia em fazenda eram festejadas, porque ficava tudo claro, né? Então nós perdemos esse contato, né? E o contato com a natureza e com seus ciclos é que dá a verdadeira dimensão da nossa vida, né? Porque parte de nós pertence a essa natureza criada por Deus, né? Nós somos seres compostos, mas uma parte significativa de nós pertence a isso aqui, né? E tudo é difícil para nós hoje em dia, né? Enquanto aqueles homens e mulheres, né, camponesas, de todas as épocas, não estou falando da Idade Média, estou falando do Brasil, né, de hoje, conseguem ter tantas dificuldades e passar por cima e ter um sorriso, e ter uma esperança, e ter sempre... enfim, é uma beleza isso, né? Mas, enfim, hoje... E veja, isso é uma espécie de regra de vida, né? Que nós não temos mais hoje, né? Uma espécie de regra de vida, que é aquilo que o Márcio fala, da austeridade. Os religiosos tinham austeridade, mas antigamente as pessoas comuns também tinham uma austeridade de vida, né? Que nós tentamos por todos os meios nos ver livres dessa austeridade de vida. É uma pena. Professor, Sim. esse comentário da Cristina me fez lembrar uma frase de um padre chamado Serafim Rose, em que ele disse o seguinte, que as provações psicológicas das pessoas que viverem nos últimos tempos serão iguais às provações físicas dos mártires. Quer dizer, nós tivemos muito do nosso sofrimento físico mitigado, mas em contrapartida a gente vive uma angústia, uma ansiedade todos os dias, né? Sem saber qual vai ser a novidade que vai aparecer, porque a criatividade para o mal é impressionante, né? Então até as coisas que eram boas vão sendo pervertidas para o mal, e a gente tem que lidar com isso sem sucumbir, né? A gente tem que, cada dia, a única coisa que nos segura mesmo é a fé, porque senão a gente não dá conta. E eu fico tentando me colocar, pensar com a cabeça de quem não tem fé, de quem não tem uma religião, porque para tentar entender como é que essas pessoas dão conta de alguma coisa. E a única coisa que me passa pela cabeça é essa coisa de uma vida meio narcotizada mesmo, ou por drogas, ou por eventos, por músicas, por festas, tudo por bebida, tudo para tirar a pessoa fazê-la aguentar suportar essa realidade. Então ela precisa de um anestésico, né? É um turbilhão, né? Ela precisa de um turbilhão de vida para não pensar nela. Para não pensar nela. É festa, é bebida, é eventos, enfim, tentar aparecer. A rede social hoje, de alguma forma, dá suporte a essas pessoas, né, malucas, porque você tem que postar todos os dias, então você tem que estar... enfim, você tem uma atividade, né, diária de se mostrar, né?
O Felipe está falando aqui, o que ajuda essas pessoas a darem conta é a racionalização e o carpe diem. Exatamente. E motivos para racionalizar os maus comportamentos há de sobra, né? Porque assim, essa racionalização ela é própria da cultura moderna. Né? A cultura moderna começou com uma racionalização. Né? Lembremos nós aqui, né, que quem iniciou, né, o grande iniciador, né, da cultura moderna foi Lutero, né, que foi o grande racionalizador de tudo. Né. Ele para justificar, né, as suas perversões, ele criou uma outra religião. Né? No fundo foi isso. Né? Então a racionalização é isso. Você não quer mudar, você tem os seus desejos e você acha que eles são acima da verdade. Então você cria um sistema que justifique que você possa realizar esses seus desejos fora de qualquer sistema moral anterior que estava te proibindo fazer o que você quer fazer. Né? Então a racionalização é isso. Felipe matou a charada aqui. Né? A racionalização que leva ao carpe diem. Né? Então é aquele velho esquema do Rubaiyat, né? Daquele grande poema gnóstico do século XI. Né? Já que tudo vai acabar, já que a vida não tem sentido, já que... E como é que a gente justifica isso? Né? Hoje a ciência ajuda a gente a justificar isso. Né? Já que o universo foi criado no Big Bang, já que nós viemos do macaco, já que nós não temos o menor futuro além dessa vida, vamos encher a cara, ué. Vamos encher a cara. Vamos aproveitar o dia então isso tudo nos leva, enfim, num caminho demoníaco, né? Enfim, felizmente é isso. Né? O Márcio está aqui. Por falar em racionalização, aquilo que o professor Murilo disse sobre chegar ao mal para extrair o bem é bastante disso. Um psicologismo que nos extravia. Aquele negócio é impressionante, né? Mas aquilo tem um apelo cabalístico muito grande, né? Aquilo é uma super racionalização, não é, Márcio? Aquilo é uma coisa terrível, assim, que é o fundo do poço, né? Quer dizer, o iluminado gnóstico, né? Ele tem o poder, né, de, através do pecado, né, atingir a iluminação. Né? Aquilo assim, é o centro da ação demoníaca no mundo. Né? Aquilo é terrível. Né? Professor, sim. Nessa linha, né, de sofrimentos invisíveis, eu vou falar uma coisa que me ocorreu ontem, que eu não vou conseguir elaborar, mas talvez o senhor me entenda sem que eu esteja me entendendo. Porque é como se fosse... bom, deixa eu começar do começo. Nós percebemos em Santa Teresa, quando ela fala da vida dela, quando ela escreve sobre ela, o grande sofrimento da alma que ela passa por receber tantas dádivas de Deus e não compreender essas dádivas. Então ela sofre terrivelmente, sofre muito, ela precisa dos confessores, ela os requisita entre as ordens e muitos vão recriminando, mas aparece, né, São Pedro de Alcântara, São João da Cruz, que
acabam ajudando ela a ver a ratificá-la, né? E Deus o tempo inteiro mandando que ela obedeça. Então, há um sofrimento invisível, além do sofrimento físico, né? E nós estamos falando aqui desse sofrimento psíquico. O dela não é esse, né? Não é esse. E isso me ocorreu porque eu estava ouvindo algo, eu li Santa Teresa, depois eu estava ouvindo algo sobre Louis Lavelle. Ai, Deus do céu. Deus do céu. Deus do céu. Ai, meu Jesus Cristinho. Ai, meu Jesus. E ele falando da intimidade consigo mesmo. Quer dizer, e o que você faz com essa porcaria? De você ser íntimo de você mesmo, num nível de abstração, digamos que é o lado perverso do conhece-te a ti mesmo. A palavra, eu falaria uma palavra aqui tão feia que acho que eu não vou falar, viu, professor? Que é o eurocentrismo, é o umbiguismo. Então, assim, como mudou essa clave, não é, de vida interior? Porque nós estamos falando de um sofrimento invisível, que a Ana Paula falou algo muito certo, não é? Eu acredito no que esse padre colocou como possível. Serafim Rose. A medida do sofrimento para a salvação, ela deve existir aí. Não estou falando que Deus usa de contabilidade partidas dobradas, não. Mas cada um de nós é levado a buscar a Deus também pelo sofrimento, não é só pela contemplação. Principalmente pelo sofrimento. Principalmente pelo sofrimento. Então, é isso, assim, é isso que eu não elaboro, assim, eu não saberia fazer essa distinção objetiva, mas esse limite mudou, né, professor? O sofrimento da alma que busca o Criador e o sofrimento da mente que se chafuda, não vai e vem. Mas Santa Teresa vivia isso também. Como uma mulher, assim, acho que uma mulher se reconheceria nela, nos devaneios, no vai e vem, na insegurança. A alma feminina, a alma feminina. O que não acontecia, por exemplo, com São João da Cruz, que acontecia outras coisas. E esse sofrimento é profundo, né? É profundo. Mas hoje a coisa é levada para esse nível que eu acho que é a mistura, né? Do racionalismo com o antropocentrismo. E o filhote disso é a psicologia, é o ácido lisérgico, essa coisa, essa viagem, sei lá, pessoal, acho que eu já estou... Tem viagem astral também, tem viagem astral também. Essa intimidade consigo mesmo, né, do Louis Lavelle, é uma coisa, parece muito romântica, né, você entrar em intimidade consigo mesmo, porque, bom, Louis Lavelle não é católico, e intimidade consigo mesmo, Santa Catarina fala muito isso, Cristiano. Intimidade consigo mesmo é intimidade com com os seus pecados, com a sua parte mais terrível. Essa intimidade, ela existe em Santa Teresa, mas não como Louis Lavelle prega. Todos nós temos que ter essa intimidade conosco, porque a nossa natureza é caída. Mas a gente tem que ter essa intimidade para justamente avaliar o quanto nós somos miseráveis. E o quanto que isso pode nos afastar de Deus, né? Essa intimidade existe, ele não está falando... e não é no sentido de conheça-te a ti mesmo, né? Porque a gente só se conhece a partir do nosso contato com a verdadeira religião. Não existe conhecimento de nós mesmos a partir de um esforço pessoal.
Porque o conhecimento de nós mesmos é aquilo que Santa Catarina de Sena prega no diálogo, né? Que Deus fala com ela. É conhecer a nossa miséria e conhecer a Deus, a pureza de Deus, o quanto que nós estamos infinitamente separados dele, né? Então, nesse sentido, o conheça-te a ti mesmo faz algum sentido. Mas o conheça-te a ti mesmo grego é agnóstico, né? É a salvação pelo conhecimento. Ou seja, à medida que você se conhece a si mesmo, você se salva. É a mesma salvação do Ortega y Gasset. Eu sou eu e a minha circunstância, então eu tenho que salvar minhas circunstâncias para me salvar. É a mesma coisa. O professor, engraçado que o senhor foi falando, eu fui lembrando o texto que eu tinha esquecido um pouco, mas realmente o conteúdo do texto é esse. O conheça-te a ti mesmo é conhecer as operações mentais para conhecer mais. O cerne do texto, porque eu esqueci um pouco, foi há uns dias atrás, mas é exatamente isso. O Luiz Laverne te leva a repensar o processo de apreensão do conhecimento e as etapas e aquilo que significa e como que você opera e é exatamente o que o senhor disse. Salvação por si mesmo. Para um texto. Tá cheio de salvação aí, né? Você vai salvar conhecendo as operações mentais de conhecer para conhecer mais. Você vai salvar pela beleza externa que o outro constrói. É uma coisa. Salvação pela estética, salvação pela ciência. Tem um livro chamado Ciência como Salvação, né? Então, o pessoal só não quer se salvar por meio da cruz de Nosso Senhor. Então, fugir da cruz, quando eles fogem da cruz, eles encontram várias coisas substitutas. Mas na cruz não. Na cruz ninguém quer se salvar. Por isso que a cruz sumiu das igrejas. E o mais interessante é que essa juventude, quanto mais ela encontra complexidade em algum texto, a gente duvida que eles estejam realmente entendendo, se entendem assim. Eles se ficam tão assim, é sensacional. Quanto mais o texto elabora alguma complexidade inútil, não é? Algum quase que hermetismo, mais os jovens se encantam, não é? Com o destrinchamento de algo que eu vou dizer para o senhor, totalmente inútil, que você faz com aquilo. Porque o Márcio está sempre chamando atenção para isso. Você tem um conflito dentro da sua casa, você vive umas situações reais, problemáticas, e, na verdade, a fuga é essa, é o intelectismo, sei lá, psicologismo, intelectismo. Você não resolve aquele problema da sua caridade para com seu pai, para com sua mãe, mas você entende um processo mental de apreensão de alguma coisa totalmente inútil para a sua vida. Não é assim? Você entende, inclusive Hegel capaz de você entender. Hegel, Kant. Mas a sua própria existência você não entende. É uma coisa bizarra, né? Mas isso acontece com os jovens mais intelectuais, né, Cristina? Com, digamos assim, que usando a sua expressão, né, se chafurdam nessas inutilidades, né, da modernidade, né? Enfim, esses jovenzinhos que lê Jacques Derrida, né? Que lê esse pessoal da escola de Frankfurt. Isso é tudo. E Louis Lavelle aparece como uma. Louis Lavelle, eu não sei, enfim, eu sei como ele apareceu no Brasil, quem falou muito sobre ele, mas Louis Lavelle é um negócio assim. É um negócio tão louco que faça sucesso, né? Nem sei se faz, né? Mas enfim. Pela pessoa que lançou ele no Brasil, né, que foi o professor Olavo de Carvalho, ele mereceu algum tipo de, enfim, de
atenção, né? Mas é uma gelatina. Professor, como que esse intelectualismo também é narcotizante, né? Então, Não, isso é terrível, isso é terrível. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Isso te dá um orgulho, e te dá um... É porque os assuntos são tantos, Ana Paula, que você pode perder uma vida inteira lendo e lendo e lendo e lendo e vai lendo e nada... Você não vê, mas nada faz sentido, mas você está empolgado e você acha que é o seu máximo porque você está lendo esse povo, né? E ajunta em torno de você uma galera, né? E a galera te anima a fazer essas coisas, né? Isso é terrível. Nossa Senhora. Tanto surto seria mitigado por uma boa conversa, um interesse verdadeiro das pessoas umas pelas outras, aquele cultivo da sabedoria pelos mais velhos, que passariam suas experiências aos mais jovens, que é o que acontece entre nós aqui nessa conversa de manhã, né? Quanto isso é bom, quanto isso alimenta a nossa alma. Conversas familiares, né? Conversas familiares dos pais contando a história da família para os filhos. Isso. Passando suas experiências. Dos avós, dos bisavós. Ensinando mesmo, chamando atenção para os erros. Não é? A gente precisa tanto disso e hoje não se encontra isso em parte alguma, quase nenhuma mais. É terrível isso. Não existe mais essa transferência de história familiar, né? E uma coisa que me chamou a atenção na leitura de hoje também foi quando Santa Teresa observa ali, contempla aquele mosteiro que ela fala que é o que ela mais gostava, porque nele tudo favorecia, né? A vida contemplativa, Isso, tudo favorecia a oração, né? E, então, assim, a gente precisa pensar que nós seres humanos precisamos mesmo desses lugares que são para nós, que a gente acaba individualizando o nosso pedacinho, né? Que para poder isso favorece mesmo a nossa oração, a nossa introspecção, né, professor? Porque nós somos seres que temos um contato, nós temos a parte natural da gente, né? Sim. Os símbolos naturais, as cores, as imagens, né? Isso tudo nos leva, se o seu ambiente te leva para dentro, para as coisas mais elevadas, é o ambiente ideal, né? Sim. Como que a desordem externa provoca uma desordem interna também, né? Então, porque eu gostei de ler isso aqui, porque às vezes eu me sinto culpada, porque eu fico procurando o meu canto, assim, eu tenho um lugar específico que eu gosto mais de rezar e aquilo realmente favorece, né? E a minha casa nos últimos dias estava um pouco em desordem por causa de uma obra aqui. Então hoje, quando eu voltei ao lugar que eu costumo rezar, eu falei, nossa, que bom estar de volta. Mas ao mesmo tempo eu senti eu falei assim, nossa, mas eu não posso ficar dependente disso aqui, né? Então foi bom ouvir Santa Teresa falando desse convento e como que realmente tem lugares que nos favorecem a oração. Não tem dúvida. É porque hoje a beleza fugiu da gente, né? Não tem mais beleza em lugar nenhum, né? Por isso que a arquitetura é uma arte extremamente importante, né? Não só para você construir os ambientes que você vive, mas também a arquitetura das cidades, né? Tudo pode ser construído para te levar a uma vida interior, a uma vida espiritual relevante, né? Como era antigamente. Hoje
toda essa desorganização mental leva ao que a gente vê nas cidades, né? Leva à feiura, né, da arte, enfim. A feiura da alma se transparece, né, na feiura das construções, Professor, agora essa feiura arquitetônica, ela é revolucionária e é intencional, viu? sim, não tem dúvida. Eu vou só citar rapidamente aqui. Essa arquitetura Bauhaus, que é cúbica, despojada, sem encanto, utilitarista, barata. Adivinha qual que é a capital mundial que mais tem o estilo Bauhaus? A capital? É Tel Aviv. Não me surpreende, não. Essa arquitetura ela começou a ser engendrada na década de 30 por aquele Le Corbusier, né? Antes tinha outros. E é uma escola de despojamento da beleza, do utilitarismo, e hoje, por trás disso, claro que tem que ter uma indústria, né? Uma indústria de substituição de materiais, e aí pronto, entrou a economia, pronto, acabou. A Le Corbusier foi muito, muito, muito admirado no Brasil por pessoas ligadas à arte, crítica de arte, etc. Inclusive por um grande poeta brasileiro. Ele tem várias crônicas que ele fala sobre Le Corbusier, que foi o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. Aquele... Até ele teve uma ligação com o Corção certa vez. Vou lembrar. Sei lá se eu vou lembrar. Não lembro. Mas foi um grande poeta brasileiro que na década de 30, 40 escreveu muito sobre a arquitetura do Le Corbusier, com coisa elogiando, etc, etc, né? Esse pessoal... Hein? Não, os Andrade, não, né? Não. Aquele... Né? Menotti Del Pica? Não. Ele teve uma briga lá com o Machado de Assis. Ele viveu até a década de 60, 60 e poucos. Aquele... É famosérrimo. Mas velho, gente velho não tem. Mas esse pessoal da Semana de Arte Moderna, né? Ele participou da Semana de Arte Moderna, inclusive. É todo assim, né? Quer dizer, assim, as coisas começaram a entrar no Brasil através dessa vanguarda, né? Estética, poética, né? Enfim. Mas que foi um arraso, né? Mas o Márcio cita uma coisa interessante aqui, uma frase de São João Crisóstomo. Se nós cristãos vivêssemos como deveríamos, os filhos dos gentios nos olhariam com mais espanto do que quando olham para aqueles que operam milagres. Sim? A vida católica verdadeira é espantosa mesmo, né? É espantosa. É incrível. É porque nós não vivemos, né? Não damos esse testemunho. Enfim. Mais alguma observação, gente? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Nós estamos aqui na página 602 e amanhã continuaremos, se Deus quiser, a ler aqui a biografia de Santa Teresa de Jesus.
Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.